Olá, sétimo ano, professora Caroline. Iremos abordar um novo capítulo, que é o capítulo 5, que tem como tema fontes de informação. Então, nesse capítulo, iremos trabalhar o gênero textual artigo de divulgação científica, que é um gênero que busca informações e busca informar os seus leitores sobre um resultado de uma pesquisa. E também ele se aproxima muito dos textos expositivos em livros didáticos, e também é um artigo de texto que tem uma finalidade básica de vincular essas informações, transmitir essas informações. E seguindo para o conceito desse gênero, o texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado e são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Então, esse gênero é também um texto expositivo, como por exemplo a notícia, né, que apresentam informações que expõem fatos por meio de algumas descobertas, eles são divulgados. Só que o artigo de divulgação científica, ele é mais elaborado. Eles apresentam teorias que comprovem tal resultado ou alguma investigação sobre o tema que foi abordado, que foi coletado. Então, o exemplo da notícia, né, que é um gênero textual, ele não é tão embasado, não é tão elaborado quanto o artigo de divulgação científica, que precisa ser mais estudado. Seguindo aqui para algumas características desse gênero textual. Então, temos aqui, são apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Então, esse tipo de texto, esse tipo de gênero textual, ele precisa ter uma linguagem mais clara e objetiva para que os seus leitores possam compreender os verbos predominantemente no presente do indicativo. Então, é um tempo verbal que é utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala, certo? Assim, ele permite situar o tempo presente indicando uma ação habitual, uma ação frequente, uma verdade ou uma característica desse sujeito. São escritos por meio de pesquisadores ou especialistas. Então, esse tipo de artigo de divulgação científica são escritos mais por pesquisadores, aqueles que buscam fatos, conteúdos, buscam relatar e estudar esse conteúdo para ter um resultado e assim expor para os seus leitores. E temos também a última característica, os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Então, esses são os meios que são vinculados ao artigo de divulgação científica. Seguimos aqui também para a estrutura textual desse gênero. Então, temos aqui a capa. A capa, no texto científico, elas aparecem as informações básicas referente ao trabalho desenvolvido desse autor, como por exemplo, aparece o título, vai aparecer o nome do escritor, ou grupo da instituição também. Temos também aqui o sumário, né, que é outra estrutura. Eles serão apresentados os títulos de cada capítulo do texto, né, em qual a página e em cada momento que vai se situar esse texto. Temos também a dedicatória e os agradecimentos. Alguns trabalhos eles têm uma página específica para a dedicatória e outras para os agradecimentos. Então, esse tipo de estrutura aqui é onde vai se dedicar, por exemplo, a alguém especial ou à família, certo? Ou a algum professor, ou enfim, alguém que ele queira dedicar. Temos aqui também o resumo. Em alguns trabalhos científicos são solicitados esses tipos de resumo, e eles podem vir em inglês também, certo? E aí, esse tipo de texto, ele faz uma breve apresentação, né, uma breve apresentação de todo um contexto, de todo o trabalho.
Temos também a palavra-chave. Geralmente, ela vem abaixo do resumo. São palavras ali que faz a estrutura desse tipo de texto, né. Ele vem ali para colocar termos essenciais e pontuais dessa pesquisa. Temos também a epígrafe, e nos trabalhos científicos ele é comum encontrar, né, essa epígrafe em uma frase ou um parágrafo que tenha alguma relação com o que será discutido dentro do texto. E a introdução, ela faz parte extremamente importante do trabalho, onde deverão conter e aparecer as principais ideias, as principais teses que serão desenvolvidas, os conceitos que serão desenvolvidos dentro do texto. Então, a introdução ela vai ter esse pequeno detalhe aí envolvendo essas partes que são fundamentais para a construção desse gênero. Temos também o desenvolvimento, ele é chamado também de antítese. Nessa parte, serão abordados os textos, né, os conceitos e os possíveis autores e referências utilizados. E a conclusão. Na conclusão, há um arremate, né, de tudo que foi exposto, sendo que uma nova ideia geralmente é pontuada, né, ela é apontada referente ao que foi apresentado dentro do trabalho. Então, a conclusão ali é o fechamento de todo um trabalho, de todo um processo que foi escrito. E temos também a biografia. Ela reúne as referências e alguns alguns endereços que foram utilizados para a construção desse trabalho. Tenham bons estudos e até a próxima aula.